Olá, eu sou a Marina Longini, da Primeiro Traço Arquitetura, e hoje eu vou mostrar para vocês a adega mais desejada de Minas Gerais. Vamos lá? Bom, então antes, a adega vinha até aqui, onde tem esse pilar. Não sei se vocês repararam, ela é subterrânea, a gente desce uma escada para entrar nela. Então, quando a gente fez a reforma de ampliação, antes ela tinha 4.000 garrafas, agora ela tem 8.000 garrafas. Quando a gente fez essa reforma de ampliação, a gente teve que escavar esse fundo aqui para poder ampliar esse espaço. Então, antes ela vinha até aqui, com todos esses garrafeiros. E esses garrafeiros, eles são duplos, então não são só essa parte da frente. Ele tem lá no fundo outra camada de garrafas também. Uma coisa muito legal foi que a gente desenhou essa mesa aqui especificamente para essa adega, para esse lugar. Então a gente teve que fazer todos os detalhes dela, colocando pé, material e tudo mais, com uma dimensão adequada para o espaço, para ela não ficar nem muito grande nem muito pequena. E colocamos também essas iluminações, porque a adega ela não pode ser um espaço com uma iluminação muito forte, porque isso acaba prejudicando os vinhos, né? Então a iluminação, como vocês podem ver, que ela é um pouco mais fraquinha, né, do que normalmente a gente coloca. Mas aí, para conseguir enxergar, né, aqui o vinho, o rótulo e tudo mais, a gente precisou colocar pontos focais aqui em cima da mesinha para auxiliar nessa questão da visualização. Essas garrafas aqui nas laterais, tanto as de cá quanto as de cá, elas têm uma dimensão que a gente chama de standard, que é a garrafa normal. E lá no fundo, onde a gente colocou esse garrafeiro um pouco maior, a gente colocou as garrafas mais especiais, que são as garrafas com umas dimensões um pouco maiores. Para isso a gente precisou fazer um garrafeiro com uma colmeia um pouco maior do que as das laterais. Outra coisa legal é que antes a adega inteira era revestida com o material que está lá na entrada. Com a reforma a gente não conseguiu encontrar o mesmo material para conseguir dar essa continuidade na adega. Então a gente teve que tirar. E quando a gente retirou, a gente encontrou esse material aqui, que é um concreto, né? Ele é um concreto mais fino, que é uma adega subterrânea. E ela acabou ficando super legal aqui dentro, sem precisar de um revestimento. E assim como no teto. Então no teto a gente deixou no chapisco, para remeter toda essa ideia mais rústica, que tem todo esse clima aqui dentro da adega. Tá muito frio, é muito gelado aqui dentro, porque é uma adega subterrânea e precisa de climatizadores, então a gente tem 2 climatizadores. Isso também foi um ponto legal que a gente teve que acrescentar na hora que a gente fez a reforma. Como a adega era menor, a gente só precisava de um climatizador, né? E quando a gente fez esse aumento, a gente duplicou a adega, a gente precisou colocar 2. Então, para que a gente equilibrasse essa temperatura muito baixa aqui dentro e a umidade muito alta, para melhorar a conservação dos vinhos, né? A gente colocou uma de cada lado, e para isso a gente precisa fazer um nicho em volta dele com uma dimensão apropriada para também não dificultar a manutenção e tudo mais. E gente, aqui são 8.000 garrafas, né? Como vocês podem ver, tá quase tudo preenchido. Então, imagina 8.000 garrafas para você descobrir aonde fica uma. É muito difícil. Então, se vocês separarem, todas as garrafas são catalogadas com uma etiquetinha. E aí, toda garrafa que entra na adega, ela precisa ser catalogada. E toda garrafa que sai, ela precisa também passar por essa inspeção para dar baixa na garrafa, para a pessoa não confundir se ela vai ter ou não a garrafa aqui dentro. Um outro ponto que a gente precisa prestar muita atenção também em relação à climatização, que é a temperatura e a umidade, essa adega ela é subterrânea, como eu já disse algumas vezes, mas
quando ela não é, a gente precisa prestar atenção na vedação, no fechamento dela, né? Porque se a gente coloca uma esquadria que não seja adequada para isso, ela vai acabar perdendo essa temperatura e umidade para o lado externo. Então aqui a gente colocou uma porta em ferro, ela é super pesada também, que isso ajuda a manter a temperatura aqui dentro. A reforma dessa deck foi um projeto nosso, a gente ampliou ela e fizemos todo o acompanhamento da obra, que foi muito legal também, porque ela tem que ter sido escavada antes de ser demolida, né? A parede que tinha aqui, então a gente primeiro escavou na parte de trás, para depois tirar, e teve que tirar todos os lixos que estão aqui dentro, né, antes também, para não ter qualquer tipo de problema. Então foi um projeto muito legal de acompanhar tanto o desenvolvimento do projeto quanto o desenvolvimento da obra. Espero que vocês tenham gostado e até mais!